Fala pessoal, boa noite, boa noite, boa noite, grande Josimar, presença de você aí, muito bom. E aí, meu rei, como é que tá as coisas? Como que foi aí os três encontros anteriores? Alguns você não teve presente, né? Mas acho que só um que você não teve presente, né? Infelizmente eu não consegui participar do terceiro, rapaz. Queria muito, mas surgiu um compromisso, não Já pude é. adiar, aí tive que assistir de forma gravada mesmo, né? Você chegou a assistir? Assisti só a primeira aula, acredita? Tentei assistir a segunda, a terceira, mas semana para mim foi uma correria, aí acabei não assistindo ainda. Eu li o material que você mandou lá, você dá uma lida. Vou até depois imprimir para mim Uhum. ir Muito, praticando, né? Que é interessante. muito bom. Me diz uma coisa, como que está esse processo de construir essa autenticidade, destravar essa validação externa? Como que está as decisões, né, que são as ações que você precisa fazer no dia a dia? Tô vendo progresso, Wagner. Acho que a palavra melhor para expressar é progresso, né? Estou vendo a evolução. Eu assim, olho para dentro de mim mesmo e estou praticando. À medida que eu estou ali no meu dia a dia, estava até ontem reunido com o meu contador, né? Uhum. Aí até falando dessa mentoria que estava participando com você, ele achou bem interessante, né? Inclusive teve até outro colega meu que, rapaz, eu queria participar. Depois eu posso passar para você alguma formação se você quiser. Falei do Legal. livro. Aí até eu estava comentando para ele, olha, tem hora que o meu lado bonzinho, eu digo o lado bonzinho, aqui é agradável, mas só quando eu lembro, eu digo, não, é que eu tenho que fazer o que é certo, e eu não preciso fazer as coisas simplesmente para girar em torno das pessoas, eu tenho que pensar primeiro em mim. Ficar confortável para mim, tudo bem, se não ficar, né, eu digo, eu fico lutando pelo meu lado bonzinho. O bonzinho quer fazer tudo que agrada o povo, mas tem que fazer o que é correto, o que é certo. Então eu fico praticando isso. No meu dia a dia eu estou colocando em Uhum. prática. É claro que a evolução é aos poucos, né? Isso não muda do dia para a noite, mas estou começando a mudar a minha mente para depois mudar minhas ações. Legal. E qual que eram as coisas nesse processo, antes de você entrar nos encontros dessa mentoria, quais eram os processos que você estava tendo na sua vida que hoje, assim, você está mais consciente, você já teve até ações em cima dessas dificuldades que você tinha. Como que tá essas partes que antigamente você se via ainda ali limitado, travado, mas hoje você já se consegue enxergar, né, ter consciência e já consegue, né, ter um pouco mais de êxito, de sucesso nessa área. Eu vejo no dia a dia, eu já começo a observar a evolução, né? A respeito Uhum, mesmo, como eu trabalho com vendas, e infelizmente, Adriana, aqui na nossa cidade, na cidade pequena, e tem a cultura de comprar no crediário, né? uhum, Aquela compra assim, que a gente confia muito na palavra do cliente. Embora muitos não honram com a sua palavra, não honram com o que foi tratado ali. E, infelizmente, as uhum, pessoas agem assim e compra, às vezes atrasa, paga quando quer, e depois ainda quer comprar de novo. Então, eu comecei a dar um não a essas pessoas, que de fato eu não posso estar com esse tipo de cliente que está me prejudicando. Aí eu comecei a colocar essa postura. Né? Semana mesmo, chegou vários e eu comecei a colocar em prática isso. Não, tem que ficar bom para mim. Eu não posso ficar só dando sim, sim, e me corroendo ali por dentro. Era uma dificuldade que eu tenho imensa, né? Até minha uhum, esposa, mesmo antes de eu entrar para essa mentoria, já dizia, não, você tem que melhorar mais essa postura sua, de dar um não. Ela já é mais assim, mais quando ela resolve dar um não, ela faz e não está nem preocupada. Eu dava e ficava como se tivesse feito uma coisa errada, me culpando. Né? Aí, por isso que eu entrei. Né? Eu até conversando ontem com o contador, né? Eu digo, ó, o mentor, ele me fez uma sondagem e me perguntou alguma coisa da infância, né? Aí até eu lembrando a ele que, de fato, eu dizia que Jorge Marcinho era um bonzinho e tinha meu irmão,
que era o meu irmão é mais temperamental, né? Aí ele se brincar, mas você sempre quis ter essa postura de bonzinho, até para ser superior ao seu irmão, né? Sendo que hoje eu tenho consequência de carregar esse nome de ser só o cara bonzinho, o bonzinho. Uhum. Carregar esse rótulo de bom. Muito bom. Com certeza, o Josimar, você sempre tem que lembrar o seguinte: você nunca pode, a sua empresa, seu trabalho, seu negócio, sua família, ela nunca pode sair prejudicada por causa dos seus bloqueios, das suas dificuldades, das suas limitações. Então, você às vezes vai ter que quebrar o pau com você mesmo, vai ter que entrar num embate com você, porque o confronto é contra você mesmo, né? Essa preocupação do que os outros vai achar, se vai continuar comprando de você ou não, se vai agradar ou não vai, é uma decisão, né? E você precisa experimentar, né, porque assim, eu ensino muitos líderes, eu tenho muitos líderes num lugar, numa rede de supermercado, onde eu sou um líder coach desse lugar, e eu ensino muito eles o seguinte: tudo aquilo que eles não tratam vira padrão. Então, se você não trata isso na sua vida, se você não tratar isso nos seus negócios, esse negócio vai virar um padrão. E então você precisa se questionar por que você escolhe ser assim, por que você decide agir dessa forma com as pessoas. Você tem que falar assim, porque você tem que ter esse sentimento quando você está com a razão e quer fazer as coisas da forma certa, mas vem esse sentimento de ser bonzinho, sabe? Eu me lembro na minha trajetória que eu era uma pessoa assim como você, cara, que queria agradar as pessoas, que queria não perder a amizade das pessoas, e por muitas vezes, caminhando nesse processo, cara, eu imagino como que você se sente. E o que eu vou falar agora é muito louco. Você agir para os outros se sentir bem, não você se sentir bem. E nesse processo que eu fui viver na vida, chegou um momento que, em algumas áreas, eu tinha que dar o basta. Eu tinha que finalizar esse ciclo na minha vida. E o interessante é que quando eu comecei a tomar as decisões, eu tive que, antes disso, ser consciente, né? Tomar muito na cara, aprender, apanhar demais para eu poder decidir a fazer as coisas da forma certa. E quando eu acordei, cara, eu despertei isso na minha história. Eu era líder, eu liderava grupos, e chegou um momento porque o meu maior bloqueio, além da necessidade de aprovação, era o medo de falar, ou de expor o que estava dentro de mim, expor meu pensamento. Meus pais eram muito autoritários, sabe? Então, eles, eles me privavam muito dessa expressão, né? De você responder, de você, sabe, questionar. E como meus pais me foram muito duros comigo nessa questão, chegou um momento que na minha agora, um pouco mais atrás, eu tinha essa trava de questionar, de quebrar um pau, de colocar minha opinião, de expor o que eu penso, as minhas crenças, as regras que tem na minha vida, os meus limites, né? Eu acho que no encontro, agora, o terceiro encontro, eu falei sobre os limites, né? Das pessoas que chegam até você, só que você quer ser bonzinho, você quer deixar a pessoa falar tudo, agir de qualquer forma, e você vai deixando. Você não coloca os seus limites, você não impõe, você não criou umas regras assim, ó, até aqui você pode ir, fora isso aqui, cara, me desculpa, entendeu? Então, no momento que eu comecei a decidir, no momento que eu comecei a tomar decisões e dei um basta, as pessoas começaram a falar assim: é grosso, é folgado, é estúpido, é ogro.
parece que não tem sentimento, e parece que esse Adriano não tinha mais nada a ver com o outro, porque é esse tipo de pessoa que inicialmente, a olhares das pessoas, o Josimar, esse é o tipo de imagem que você vai ser para as pessoas. E tá normal. A autenticidade, você olha para o Pablo Marçal, uma pessoa que, poxa, eu fui mentorado por ele, boa parte do que eu falo, do que eu aprendi, do que eu me desenvolvi, destravei, foi por causa desse cara. E eu olhava para ele, e no começo eu falei, cara, que cara grosso, né? Que cara duro. Mas o cara, ele fala, ele se expressa, e sem essa preocupação do que os outros vão achar, vão pensar. E, cara, e foi isso que eu peguei para minha vida. E quando eu destravei isso e peguei esse código, nessa chave para minha vida, foi aonde eu comecei a criar, a ser autêntico. As pessoas em volta de mim começaram a me criticar, começaram, encher o saco. Normal. Quem chegava até mim querendo aprender, a crescer, a desenvolver, a gerar uma intimidade, um relacionamento, essas pessoas conheciam o coração de um verdadeiro Adriano. Mas quando você está na guerra, né, quando você está porque dentro da sua casa, do seu quarto, você é um cordeiro, cara. Você e Deus, você é o cordeiro, você está ali diante do seu pastor, né? Você é cristão, você sabe disso. Agora, fora do quarto, você é um leão. Você tem a sua personalidade. Você tem que ser autêntico. O leão, ele não fica, né, atacando em bonde, né, como outros animais. Ele é sozinho, cara. Ele vai e corre riscos. Pode até morrer com os riscos que ele corre, mas ele se expõe. Ele é autêntico. A selva toda reconhece o rugido dele. Então, assim, isso é autenticidade. E foi assim que eu comecei a me enxergar. Eu olhava para o espelho e falava assim: eu sou a imagem e semelhança do Criador. Você não vê nas passagens, nas escrituras, momento algum, Deus, Jesus, ele falando algo, sendo autêntico, sendo duros e voltando atrás depois pedindo desculpa. Ou até mesmo voltando atrás, falando, não, eu não quis dizer dessa forma dura com vocês. Ele falava e era aquilo e pronto. Então, você pode subir esse tom na sua vida, né? Você pode escalar não sei dizer assim, essa personalidade na sua vida. Você pode subir essa intensidade, né? Esse estímulo dentro de você. Se ficar muito lá em cima demais, depois é só você regular. Um pouquinho menos. Normal. Mas você não pode continuar andando no mesmo volume que você está andando. Esse volume do Josimar precisa aumentar. De vocês precisa aumentar. Sabe? Essa intensidade, essa forma de se impor, de o que pensa, o jeito que você quer, é dessa forma. Às vezes a pessoa, os liderados meus chegam em mim e falam, Adriano, cara, eu queria ter essa forma sua de pensar assim. A pessoa chega com o problema e você fala, cara, é assim que resolve, é dessa forma. E você não fica justificando, dando volta, buscando. É papo, entendeu? Sem meio termo. Então, por quê? Porque eu não estou ali para agradar as pessoas, eu não estou ali para agradar ninguém, eu estou para executar um trabalho de orientação, de treinamento, de desenvolvimento com as pessoas. Então, eu sei que as pessoas precisam. E quem não tiver com o coração aberto, sinto muito, vai aprender em outro lugar. E é a mesma forma você determinar padrões, valores, princípios, uma cultura para o seu negócio, para a sua vida, para a sua empresa, vai determinar muito esses limites das pessoas que vão chegar até vocês, seja o consumidor, seja familiares, seja amigos. Então, às vezes, quando você se tornar autêntico, e eu acredito que você está nesse processo de ser autêntico, vai chegar uma situação seguinte: você, por causa da autenticidade, vai começar a afetar a mente das pessoas. E as pessoas vão começar a revelar o coração delas para você. Ou negativo, ou de forma positiva.
Só que o tom tem que subir, cara. Eu não digo, né, gritar, mas ser uma pessoa forte, sabe? Ser uma pessoa confiante. Sim, Ser uma verdade. pessoa de parar de ser uma pessoa boazinha, sabe? Tem que ser um homem, aquela expressão que a gente fala de viril, né? Uma pessoa que realmente sabe da identidade, sabe o que faz, sabe do propósito, sabe o que tem que fazer, acabou. Se errar, aprende, ressignifica, refaz novamente, tira como lição, mas ter, né, ter o resultado que está tendo hoje, porque não está tendo autêntico, não pode mais. Tem que mudar. Então começa ali no ser autêntico, você vai fazer e depois você vai ter. Esse é o caminho, ser, fazer e ter. Ser, fazer e ter. Esse é o caminho da autenticidade. Você sabe quem você faz aquilo que precisa e tem aquilo que já tem como visão. Esse é o negócio. Qual que é a visão que você tem que ter hoje do Josimar? Que é de você mesmo. É a visão final. O que você enxerga na visão final? Um Josimar determinado. Um Josimar autêntico. Um Josimar não mais bonzinho. Um Josimar que é um leão. É esse tipo de Josimar que você precisa ter. Uma E pessoa que tem essa pegada e não deixa as coisas, né, só acontecer. Eu lembro que na semana retrasada, eu acho que eu até mencionei isso na terceira aula, que eu atendi eu sou coach de uma pessoa no pessoal online, e a gente trata vários assuntos no coach online. E eu falei para ela que enquanto ela não, enquanto ela enquanto ela não ter uma autenticidade, né, um governo sobre a vida dela, ela vai continuar caindo de paraquedas em tudo que acontece na vida dela. Porque é assim, Josimar, ou você planeja hoje como que você quer agir todos os dias até chegar ao seu resultado, planejar, colocar objetivo, meta, ou você sempre vai cair de paraquedas em tudo que acontece. Aí você vai ser um bombeiro na sua vida, que vai toda hora ficar apagando chama, ficar resolvendo o problema. Né? Tudo que acontece ali de emergência, você vai ter que resolver. Ou você pode criar um plano claro, visão clara, bem clarificado o que você quer e como que você tem que agir, o que você não pode mais negligenciar, o que você não pode mais deixar para trás, fazer o que precisa ser feito. Aí você vai construir uma história muito relevante, muito incrível para você. E nesse processo você vai conhecer, não só vai destravar isso, mas a cada decisão nova que você toma, um novo bloqueio aparece que você não sabia que você tinha, mas tem. Então, esse é o processo de desbloqueio. Você vai destravando, 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 e aí você vai, quanto mais você destrava, imagina o Josimar sem nenhum bloqueio. Que tipo de bomba atômica que você não seria na sua cidade, na sua região, perto das pessoas. Uma pessoa totalmente desprovida de qualquer tipo de opinião, de qualquer tipo de situação. Já parou para pensar? Só fazendo até uma ressalva, Adriano. Pode falar. É interessante você falar isso, que você vê até que ponto vai esse bloqueio. Quero agora compartilhar isso com você. Eu penso em abrir uma filial, mas o que é que minha mente me diz? Não, não abra não. O que é que os outros concorrentes vão dizer? Você entendeu? Está vendo até que ponto vai o meu bloqueio? Eu já fico preocupado quando eu for abrir o comércio em outra cidade, o que é que os outros concorrentes do mesmo ramo vão achar. Isso daí pouco importa. Exatamente. Você está
Você não comece e nem fez ainda por causa do que você está pensando que o seu concorrente vai achar. Justamente, você entendeu como é? Eu imagino. Enquanto você. É que aquilo, né? A nossa mente, às vezes, por tanta coisa na nossa vida, na nossa história, você quer colocar limites em tudo, E até tu, nisso. bom, sério? Mas é porque a sua mente te condicionou a olhar para a vida de forma escassa. É como se é mais uma loja, nossa, é como se não tivesse mais espaço no mundo, ou não tivesse mais riqueza no mundo para você construir uma outra loja, uma outro tipo de negócio. Entendeu? Então, qual que é a verdadeira mentalidade certa que você deve olhar para o mundo, né? Você deve olhar para as situações. Você deve olhar como abundância. Porque, assim, o sol, ele ilumina para todos. E a Bíblia fala que os céus são os céus do Senhor e a terra ele deu para os filhos governar. Está lá em Salmos. Então, se a terra ele deu para os filhos governar, e a Bíblia fala que a terra é cheia da glória de Deus, né? Então, há muita riqueza na terra. E você, com a sua ótica humana, você pode limitar e olhar para isso como escassez, como se não tivesse mais área para o seu negócio ampliar outros lugares, ou você pode ser um visionário, né, como uma rede de vários supermercados, como uma rede de várias lojas, como esses caras que são visionários, que têm várias redes, tipo americanas da vida. Você pode ser um visionário e entender o seguinte: eu posso ter vários tipos de loja em qualquer lugar de cidade, de estados, países, porque não tem limites. Há muita abundância na Terra. Isso é uma forma para você destravar. Às vezes você está criando até o mesmo pensamento sobre o que o concorrente vai achar, mas às vezes ainda esse concorrente nem sabe, nem tem interesse em nada. Mas é você com você mesmo, entende? Então, não enxergue a escassez, não fica colocando limitância para você parar e estacionar. Olha mais para a terra e comece a enxergar a abundância. Sabe? Porque Deus ele é abundante e tudo que ele criou, né? Ele fala em Gênesis que depois do sexto dia que ele criou o homem, no sétimo ele descansou. Ele viu que tudo que ele fez era bom e agradável. Então, se tudo que ele criou é bom e agradável, então tem muita graça na Terra, tem muita riqueza na Terra. Tem muita gente precisando em outros lugares do que você faz. Só que você não chegou lá ainda, entendeu? Então, não se limita, cara. Não enxerga a abundância nas coisas. Porque as mesmas ações que te levaram até aí, nesse lugar novo que você vai abrir, nessa filial, você vai estar ainda muito mais maduro. Você vai estar muito mais inteligente. Você vai estar muito mais esperto e sábio para gerir essa nova filial. E aí você vai estar ainda melhor para abrir outras, porque você vai entender o mecanismo de replicar aquilo que você criou. E aí, de filial, pode no futuro virar até uma franquia. E de franquia, você pode vender a franquia para outras pessoas fazer igual você faz, como o Habib's, como a Burger King, o McDonald's. Eu já não sei se você já viu o filme do McDonald's, como começou. Não, eu tenho até vontade de assistir. Eu vou até depois, se puder Cara, me passar. começou com restaurante. E hoje é essa franquia universal, no mundo todo tem. O mundo todo. Por que o cara conseguiu fazer isso? Porque ele enxergou a abundância, ele enxergou que o produto dele, os consumidores iam querer. Entende? Então, é assim que você tem que olhar. Você não pode se olhar como olhar pequeno. Você tem que olhar grande. As pessoas hoje são milionárias, são bilionárias, e a culpa é nossa, sabe por quê? É porque a gente também não tem um negócio também relevante
e não criou para disputar com elas. Para as pessoas verem um outro lado da gente, do nosso trabalho. Entende? Então, por isso que as pessoas estão cada vez mais ficando milionárias, porque a gente fica, estaciona, a gente trava, a gente não continua, não corre risco, e essas pessoas continuam correndo risco, se expondo e criando novas coisas, novos problemas. Então, você tem que criar novos problemas, você precisa errar mais rápido em coisas para você aprender, né? Você precisa se expor, né? Você precisa fazer o que precisa ser feito e depois você vai, né, organizando, ajeitando o que precisa ajeitar. Eu tenho um empresário em São Paulo, que é o Marcos Marques, que é um cara que eu já geri bastante curso dele, no ramo empresarial, e ele fala que no começo, para crescer, para fazer a empresa crescer, você não precisa de organização. Você precisa de vender, divulgar, anunciar, aparecer para as pessoas. Depois, começou a crescer, aí você estrutura, aí você cria processos, aí você cria organização, aí você cria cultura. Mas no começo, cara, tem que quebrar o pau mesmo, tem que fazer o que precisa ser feito todos os dias. Criar uma equipe forte, sabe? Criar pessoas, como é que fala? Caramba, esqueci o nome. Precisa criar essa relevância perto das pessoas. Isso daí vai construir para você uma história muito forte. Deixa eu compartilhar uma tela com você. Então, tá aparecendo aí certinho? Não, agora foi sim. Legal. Então, vamos lá. Então, hoje, que é o encontro 4, é uma aula que eu acredito, né, é um encontro que vai ser um marco. Por quê? Porque nos 3 encontros passados, eu dei técnica, eu dei ferramenta, eu dei direção, eu dei conteúdo, eu dei feedback. Só que para que o que eu falei continue alimentando, ensinando, para que a prática continue sendo feita, a gente precisa de quê? Ferramentas que nos fazem acordar todos os dias e saber que tudo aquilo que eu aprendi eu preciso aplicar e como eu vou aplicar. Como que eu vou direcionar a minha energia na construção disso. Então, qual que é o objetivo desse encontro? É visar ajudar, né, vocês a construir um plano de ação claro, detalhado e sustentado para que possa aplicar os aprendizados sobre autoconhecimento, autoestima, comunicação assertiva e estabelecimento de limites de forma consistente em suas vidas diárias. O encontro também abordará como lidar com possíveis recaídas e como manter o progresso a longo prazo. Então, esse encontro final é um encontro para quê? Para que, às vezes, a gente começa a desanimar e a gente joga tudo para o ar e se lasca e vamos voltar do jeito que estava. E não pode. Todas as vezes que você fez isso na sua vida, você retrocedeu aí nada que 5 a 10 anos. Porque se tudo aquilo que você deixou de fazer um dia por procrastinar, ou porque você era muito bonzinho, você estaria anos-luz à frente do que você está hoje. Você já estaria com mais do que uma filial. Só que você se privou, né? A gente, por não, às vezes, ter consistência, acaba se privando de muita coisa. Estava no mar hoje, eu sou um praticante do surf, gosto muito de praticar o esporte, e eu estava no mar hoje refletindo, né? Quando eu me formei na minha profissão, teve um amigo que se formou junto comigo. Mesma coisa. No começo criando um projeto, trabalhando ele de uma cidade ou na outra.
Só que ele desistiu, cara. Hoje ele trabalha numa loja com o sogro dele, em Goiânia, e eu, persistente, porque eu tinha uma visão disso que eu estava fazendo, e eu sabia que Deus ia dar provisão. Só que o processo na trajetória é dura. As pessoas da sua cidade não entendem o que você faz, não te dá, não valoriza, e você tá ali batendo na tecla, consistente, falando, divulgando, as pessoas, até as pessoas entenderem, é uma trajetória muito difícil. Só que eu não desisti. Eu olhava para a visão final do que eu via para a minha vida e ia todos os dias acordando e fazer o que precisa ser feito. A diferença de nós dois é que ele hoje abriu mão disso e está vivendo a vida dele. Mas é muito inteligente, é um grande líder, é um cara excepcional. Mas abriu mão. Eu continuo fazendo isso e potencializando isso que eu estou fazendo. Então, o Josimar, né, e todos que fazem parte dessa mentoria, não pode, cara, ter a desistência, né? Você acordar mal e ter um dia mal, ele não nega e não define todas as outras coisas que você já fez de bom. Verdade. A única coisa que você precisa fazer é endireitar a rota. Alinhar novamente o pensamento com o que já aprendeu, com o coração, com as emoções e canalizar na rota que você está indo. Tem dia que você vai estar mal e tem dia que você só vai precisar comer e dormir. Só isso. Uma boa refeição e dormir. No outro dia você já vai estar bom novamente. É. E não pode parar. Não pode parar naquilo que você já enxergou para sua vida. Não para. Tem que botar pressão, tem que ir para cima mesmo, para fazer acontecer. Vamos lá. A importância do plano de ação. Então, o plano de ação é essencial, né? É um roteiro. Eu gosto muito dessa palavra roteiro. Por quê? Imagina só, se você monta aí agora um roteiro aí pelo menos para 5 anos. Eu lembro que eu li um livro que se chama A Única Coisa. É um livro vermelho. Esse livro é sensacional. E toda a pergunta que ele te estimula a fazer, você mesmo a fazer, é um coach. E ele estimula assim, qual que é a única coisa que eu devo fazer hoje que me levará à única coisa que eu desejo para minha vida? Então, assim, qual que é a única coisa que eu vou fazer nesse dia, no dia, na segunda, na terça, na quarta? Qual que é a única coisa que eu vou fazer na semana? A única coisa que eu vou fazer no mês? Quais são as únicas coisas que eu vou fazer, né, no primeiro semestre, no segundo semestre? Imagina você construir um plano de ação, né, um plano de ação que tem a especificidade do que você vai fazer, mensurar se dá para alcançar, né, se é relevante e a data para acontecer. Imagine se sua vida entrar nesse tipo de ciclo e você começar a não tardar mais nada, não adiar mais tarefas, não negligenciar o que precisa ser feito, corrigir o que precisa ser corrigido. Imagine aonde a sua vida não vai parar. E isso é muito importante. Então, o benefício de um planejamento estruturado é que ele aumenta a sua motivação, a sua disciplina, além de facilitar o acompanhamento do seu progresso. Por quê? Se você começa a ter um foco na sua semana, de segunda a domingo, e depois você pega ali o domingo ou sábado que você não trabalha e faz uma autoavaliação e começa a criar esse ciclo assim, olha, como é que foi a minha semana? Foi assim, de 0 a 10. O que poderia ser melhor? O que eu posso mais abrir mão da minha semana? Que coisa que eu estou negligenciando, eu estou adiando? Quais coisas que
prioridade daqui para frente. Se você começar a criar um processo, né, uma estrutura, um roteiro para a sua vida, Josimar, né, e todo mundo que assiste essas aulas, você vai começar a ter muito sucesso. Você vai ver só como que você consegue, priorizando as coisas, criar um processo muito bacana, muito eficiente e assertivo para a sua vida. Então, existe uma ferramenta que é a ferramenta SMART, que é uma ferramenta onde você especifica o que você quer, mensura, né? O que é mensurável? É saber se dá para alcançar, é saber se aquilo é alcançável para você. É atingível? É relevante? E colocar um prazo. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Isso aqui é bem importante. O que significa o SMART? As metas elas devem ser bem definidas e claras. Então, quanto mais definida e mais claro que você precisa fazer, mais êxito que você tem. Então, aqui está dando um exemplo. Quero melhorar minha comunicação assertiva com meu chefe durante as reuniões. Fala para mim. O que você quer melhorar? Né? O que você quer como meta específica para você? É tipo assim, a especificidade, o Josimar, é diferente do que eu vou falar agora. Ah, não, eu quero emagrecer. Não é específica. Não é específico, né? Ela está aberta. Tá, mas emagrecer quantos? Quantos quilos? Né? A meta específica é, tá, você quer emagrecer quantos quilos em quantos meses? Quantas gramas por dia você quer perder? Né? Quanto de água que você vai precisar tomar? Quantos quilos por semana? Então, isso é uma coisa específica. Pegando esse gancho, qual que é o seu objetivo específico? Quais são as suas metas específicas baseado no caminho da autenticidade daqui para frente? Juliano, é me desbloquear emocionalmente, né? A respeito de não ter dúvida de saber quem eu sou. Eu quero ser um cara seguro nas minhas decisões. Quero me preocupar menos com as opiniões das pessoas. Quando eu falo opiniões, é isso aqui, fazer uma coisa certa, que foi boa para mim, né, teve respaldo para mim, né, e não me preocupar porque eu fiz aquilo que era bom, que era certo. Né? Preocupar mais comigo do que fazer alguma coisa girando em torno das pessoas. Né? E no final das contas, as pessoas veem o lado delas. Às vezes elas não querem saber se elas estão certas ou estão erradas, elas estão olhando o lado delas. Mas eu tenho que fazer aquilo que é correto. Então, eu quero ser um cara seguro nas minhas decisões. Quero ter autoconfiança, né? Autoconfiança, né? Quero, como é que se diz? Saber de fato quem eu sou. Né? E definir quem eu sou. Né? Então, quero ser um cara seguro mesmo. Às vezes fico muito na dúvida, né? Eu faço assim, faço assado. Não. É seguro, é isso. Né? E não ter dúvida. Então, é me desbloquear mesmo esse desbloqueio que me impede de crescer. Vejo que impede muito. Muito certo, muito bom. Agora, você anotou isso daí que você falou ou não? Notei aqui. Legal. Isso que você falou é mensurável? Quantas vezes aí você precisa praticar, você vai precisar fazer no seu dia a dia para chegar nessa meta que você estabeleceu? Eu creio que todos os dias, né? Todos os dias eu tenho que exercitar, que botar em prática, né? Você falar a comunicação assertiva. E é perto de quem? Quais pessoas? Né? Quem que você vai ter que se posicionar? Qual que vai ser a prática perto dessas pessoas? Né? Quais são essas pessoas? Quanto mais claro você for com a sua meta, melhor você vai conseguir se desafiar e se esticar em relação a isso.
No caso, meus clientes, né? Uhum. Meus colaboradores, em alguns pontos, fornecedores, porque olha outro bloqueio que acontecia comigo, você vê como é prejudicial. Às vezes as fábricas mandavam algum produto para mim, vinha danificado, eu tinha alguma perda, e eu não queria reclamar com a fábrica, simplesmente eu não queria incomodar a fábrica. Eu vejo até que nível vai, né? Isso que eu vou ter Uhum. aqui. Meus clientes, meus fornecedores, e ainda vou adicionar aqui, minha família também, alguns parentes, Muito né? bom. Excelente. Minha família. Fala para mim agora, nas partes atingíveis. Essas metas elas devem ser realistas. Então, vamos dividir elas em partes. Aqui tem um exemplo. Em vez de você tentar mudar toda, né, a comunicação, toda a sua postura, toda a sua toda essa forma bonzinha que você tem, com quais aspectos específicos você vai começar a agir em relação a ser autêntico na sua vida? O quais aspectos, Adriano, vou começar a, o que eu já comecei, botei em prática esses dias, né? A dar o não na hora certa, dentro do que é conveniente. Uhum. Eu vou entender se a situação merecer um não, é um não que eu vou dar, e não vou dar um sim querendo dar um não. Eu vou dar um não porque agir de forma correta, né? Uhum. E deixar de me preocupar muito com o lado bonzinho. O lado bonzinho é fazer tudo para agradar as pessoas, independente das consequências que eu vou sofrer. Às vezes dou um sim e vou chorar depois lá dentro do meu quarto porque deu sim e eu não queria dar um não. Não sei se O aceita a sentimento é resposta. culpa, né? É culpa, é isso. Raiva. Eu sei como é que é. É, entendeu? Tem dia que você vai ter que chegar antes de você tomar qualquer decisão e você sentar na frente de um espelho da sua casa, ou em pé mesmo, e você olhar para o espelho e falar assim, cara, o que você está querendo fazer da vida? Né? Como se eu estivesse falando para você, o que você está querendo? O que você acha que você é? Você acha que você que manda em mim? Você acha que você consegue enganar as pessoas com esse lado bonzinho só para querer agradar? Então vai ter horas, que eu falo, você vai ter que entrar com confronto com você mesmo. Você vai ter que falar, eu não gosto dessa parte boazinha. Essa parte boazinha me faz sentir mal quando eu fico dizendo sim para todo mundo. Eu tô cansado de você ficar governando a minha vida e querer ficar agradando as pessoas só para você não ficar sendo excluído perto delas. É, isso. Não é você que manda aqui. Daqui para frente, eu que governo essa vida e eu vou tomar as minhas decisões. Eu não estou mais preocupado se vai dar certo ou vai dar errado. Eu vou aprender com os meus erros e eu vou construir a história que eu quero. Eu cansei de assistir a minha vida para ser, né? Você tem que olhar para o espelho e falar isso. Sabe, esse tipo de luta, de confronto entre você, parece no momento que eu estou falando, parece uma loucura. Mas você tem que fazer coisas bizonhas para alcançar as coisas extraordinárias na sua vida. Entendeu? Você tem que chegar e dar o basta. Eu não aceito mais você governando a minha vida. Chega. Você está com medo do quê? Você está preocupado com o quê? É, Você tá esperando o quê das pessoas? Um agrado de quem? Para ficar agradando tanto. Então, é esse tipo de coisa que daqui a pouco você tem que se questionar dentro de você e quebrar o pau com você mesmo. É isso que eu falo, né? Cordeiro dentro do quarto, você com Deus, mas quando você sai para fora, é guerra, é leão, é, é guerra. E guerra não tem como ser bonzinho. Se você é bonzinho, as pessoas te matam, as pessoas te engolem. Se você é bonzinho, as pessoas montam em cima de você. Então, leão, cara, você tem que ter essa figura, né? Vamos dizer assim,
Você tem que se vestir disso na sua vida. Sabe? Porque isso é muito importante. Muito importante. Porque às vezes você se veste como uma pessoa boazinha. Né? Você vive a vida, você escolhe ser esse ator, o bonzinho. Bom ver. Mas qual que é o. Quem que é o diretor desse filme da sua vida? É você ou esse ator bonzinho? É, Então, se você é o diretor, você tem que mudar totalmente ali roteiro. o roteiro. Muda o roteiro. Muda a história. Não, agora o ator que era bonzinho vai ser maldoso, vai ser duro, vai ser um ator, vai ser um ator autoconfiante, seguro, persuasivo, que sabe persuadir as pessoas para levar aquilo que você quer que elas façam. É esse tipo o diretor determina como que vai ser o enredo desse filme da sua vida. Vamos lá, partes relevantes. As metas devem ser significativas para o crescimento pessoal e estarem alinhadas com os valores e objetivos maiores, né, de cada participante. Fala para mim aí, nas metas que você fez, o que você já escreveu aí, qual que é o significado que isso tem para você de forma pessoal, que está alinhado aí com seus valores e objetivos? O significado é eu crescer pessoalmente, eu melhorar, porque eu estou vendo que esse lado meu bonzinho está me prejudicando em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos está me prejudicando. Como falei, até o ponto de eu querer fazer um novo empreendimento, abrir uma filial e tomar outras decisões e sempre ficar pensando o que é que as pessoas vão achar de mim, né? Na mesma hora a mente já joga, e o concorrente, o que vai achar? Então, é o meu desenvolvimento pessoal, né? Isso é muito relevante para mim, significa muito eu melhorar o meu pessoal, né? Uhum. Melhorar. Eu quero desenvolver mesmo pessoalmente. Isso é uma briga que eu já tenho de anos. E demorei muito a enfrentar ela, que é o que eu estou fazendo hoje, enfrentando. Muito Quando eu bom. entrei nessa mentoria, eu digo, não, para mim já chega, porque eu estava vendo que eu estava tendo só prejuízo, prejuízo, não estava sendo quem eu queria ser. Muito bom. Vou até fazer essa técnica de serviço no espelho. Terminar aqui, eu vou pro Oi? espelho. Vou até fazer essa técnica que você falou do espelho, né? Ficar na É, frente do pô, espelho exatamente. Tem que fazer. e dar umas Tem que. broncas, tem hora que você tem que dar umas broncas em você mesmo. Exato. É isso daí. Você tem que chegar no espelho e falar, meu, você tá vendo? Você foi bonzinho hoje. E não precisava ser bonzinho hoje. Entendeu? Não Seja é para justo, ser bonzinho. seja É justo. isso daí. Tem que. A técnica do espelho ela é muito eficiente. E por fim, o prazo. Qual o prazo claro que você olha para todas essas ações que você tem que aplicar? Qual que é a data que você vai colocar aí para gerar esse senso de urgência, né? Para gerar essa. Como é que eu falo para você? Você está envolvido emocionalmente com esse resultado seu. Adriano, prazo, assim, de prazo, eu na minha mente defini assim, eu quero ter um feedback quando chegar mais ou menos no final do ano. E geralmente a gente faz alguma coisa no final do ano, né? E ver como você mudou, né? A gente chega no final do ano ali, dezembro, e faz uma retrospectiva. O que eu mudei, o que eu melhorei. Então eu vou determinar o prazo até final de dezembro para ver se de fato eu mudei, se de fato eu melhorei, está dando resultado mesmo, né? Uhum. Você não acredita que até final de dezembro é muito longo? É um pouquinho longo, mas justamente é um pouquinho longo. Mas eu estou botando assim justamente porque eu estou, né? Eu estou dentro de um processo, né? Claro que eu Uhum. vou executar antes, mas eu estou botando assim. Então, beleza. Então, vamos para outra parte aqui.
Tem uma ferramenta na PNL que é a âncoras positiva. O que são âncoras? No contexto da PNL, as âncoras são estímulos, nós são som, palavras, toques, gestos, que evocam um estado emocional específico. As âncoras positivas são usadas para acessar rapidamente estados emocionais desejados, como confiança, calma, né, e motivação. Aplicação do plano de ação. Então, a gente vai ensinar você a criar âncoras positivas para ajudá-los a manter o foco e a motivação ao seguir o plano de ação, que é o que a gente acabou de fazer. Por exemplo, antes de uma reunião importante, o participante pode tocar em um ponto específico do corpo, como o pulso, para ativar uma âncora de confiança e assertividade. Fala uma coisa para mim. Você se recorda de algum momento que, vamos dizer, na área do negócio que você tem, que foi muito positivo, foi muito bom, e quando você lembra disso, isso te traz emoções positivas, um estado de bem-estar, de confiança muito boa? Na área dos negócios, né, Adriano? Isso. Adriano, tem sim. Quando eu comecei a empresa, né, a gente tinha um carrinho velho de entrega, e a gente, com muito sacrifício da minha esposa ali, conseguimos juntar dinheiro e comprar um carro mais novo para a empresa. Para mim foi assim, uma conquista muito importante, né? Foi muito bom. A respeito também da construção do depósito, que a gente foi lucrando ali, construindo. Então são momentos que a gente traz confiança, assim, né? Que você fica motivado, né? Você fica alegre por ter conquistado aqui, com muito Uhum. sacrifício. Né? E como que você se sente? Assim, quais são os pensamentos que vêm, os sentimentos, as sensações que vêm depois de tudo essas conquistas do depósito, do carro melhor do que era o outro, novo? Como que era, como que é, né? O que que você sente, assim? Qual que é a vibração que você tem dentro de você com tudo isso? Eu esqueci de mencionar outra também, Adriano. Na época Pode foi falar. fazer a viagem também ao Rio de Janeiro, que eu fui com minha esposa. Uhum, E a gente ficou aí em Copacabana, né? Ela se emocionou, a gente legal. foi fazer isso aqui por novela, a gente ficou hospedado aí em um hotel em Copacabana e eu esqueci de mencionar Uhum, que foi muito bom a viagem de férias que a gente fez. Marcou muito muito. bom. Então, um sentimento de alegria, de, como é que a gente pode dizer, né? É muito prazeroso, é muito bom, né? Você conquistar, você realizar sonhos, né? Uhum, Procuro palavras assim, para explicar, né? Gratidão, também eu agradeço muito a Deus, sou cristão, e sempre as minhas conquistas eu tributo muito a Ele, tributo muito a Ele. Não é mérito meu, né? Mas ele sempre tem me orientado. É um sentimento de gratidão. Eu acho que a gente resume tudo em gratidão. agora, esse sentimento, né? Essas experiências positivas que você teve na sua vida em relação aos seus negócios. Escolha uma parte do seu corpo que, quando você tocar, você vai acionar essa lembrança e você vai tirar um tempo para ficar pensando nela diante do desafio que você está tendo na sua vida. Exemplo, o desafio que nós estamos tendo agora é a questão de criar autenticidade. Mas vai chegar momentos aí que você vai ter que agir, só que você não vai estar com toda essa confiança. Mas essa âncora, ela vai trazer, ela vai quebrar esse estado e vai mostrar para você as conquistas. Você foi capaz, você foi competente, você conquistou, você alcançou, teve experiências boas. Então, qual lugar, né? Aqui ele dá um exemplo, pode ser apertar o dedo, pode ser o punho, né? Tem gente que gosta de colocar no ombro. Escolhe um lugar aí que você vai usar como âncora na sua vida. Deixa eu ver aqui. Esse movimento aqui, Helena, eu gosto muito de fazer isso aqui com as mãos, né? Não sei se Pode ser, ué.
Então, no momento que você fazer isso, o que, que você vai recordar? Vou recordar disso, que eu consegui realizações, né, com a ajuda de Deus, consegui atingir objetivos, né, que a princípio pareciam inatingíveis, mas partimos para a luta, muito suor, muita garra, e conseguimos. Muito bom. Então é isso. Então, toda vez que precisar acionar a âncora, lembrar do estado do que aconteceu e ir para cima. Porque isso daí é como se você revestisse, né, de um estado emocional diferente que no momento que você esteja. Entendeu? Muito bom. Vamos lá. Uma ferramenta, né, que diz assim, matriz de esforço e impacto. O que é a matriz? É uma ferramenta que ajuda a priorizar tarefas e metas com base no esforço necessário para realizá-las e no impacto que terão na sua vida. Então, qual que é a aplicação prática? Os participantes que têm que listar todas as metas e ações que desejam alcançar após o programa. Então, escreve aí no seu papel. O que, que você quer alcançar após, né, esse encontro de hoje? O que, que você quer alcançar? Quais são as metas que você quer ter e as ações que você vai fazer para alcançar o seu resultado? Então, essas metas são a questão de desenvolvimento pessoal. Isso é, quais são as metas que você botou aí, ou que você vai botar? Quais são as metas, né, que você vai expor aí, que você precisa alcançar, parar de ser bonzinho, aprender a dizer não, colocar limites, parar de agradar as pessoas, e são metas. Na frente dessas metas vai ter as ações, que precisa ser claro isso para você. Né? As ações quais são as ações? O que você vai fazer? Quais são as ações extremas, né, de rotina diária que você vai precisar fazer para executar essas metas? Pronto. Foi? O que você vai fazer agora? Agora você vai organizar. Quais delas aí tem alta prioridade, né, que significa um baixo esforço, mas também tem um alto impacto? Coloca na frente aí. Quais são as que têm alta prioridade? Médio prioridade, que é alto esforço e alto impacto. Baixa prioridade, né, que tem baixo esforço e baixo impacto. E evitar ou reconsiderar alto esforço e baixo impacto. Isso daí é só para você classificar, né, as ações dentro de uma matriz, para você organizar melhor o que deve ser feito aí primeiro e o que pode ser deixado para depois, entendeu? Entendi. Então, dentro das seus desafios, você sabe o que é, né, alta prioridade, o que não é alta prioridade. Tem coisa que acontece mais. Isso, verdade. E tem coisa que acontece menos. Foi aí? Foi. Estratégias de sustentabilidade. Então, o que é? É manter um progresso a longo prazo. Então, aborde como manter uma mudança e desenvolvimento pessoal de forma sustentável, garantindo
que o crescimento não seja só temporário. Então, essa ferramenta, ela faz o quê? Revisões regulares. Ela ensina a fazer revisões regulares do progresso. Se você realmente está tendo progresso no que você está fazendo. Isso pode ser semanal, quinzenal ou mensal, dependendo da preferência deles. Essas revisões ajudam a identificar o que está funcionando e o que precisa de ajuste. Tem a No meu técnica caso, de... Ah, eu vou fazer semanal, né? Como é que na semana de trabalho, né? Quando chega o final de semana, ótimo. eu faço muito semanal, assim, na minha mente, né? Então eu vou continuar fazendo semanal, a revisão. Muito aqui. Muito bom. Ele dá uma sugestão aqui, ó. Técnicas de automonitoramento. Como é isso? Use métodos como diário de progresso. Então, você pode ter um diário, um caderninho. Você pode criar um grupo, só você dentro desse grupo do WhatsApp. Boa. E aí gravar suas vozes falando como que foi a sua semana, como que foi a meta X, os hábitos que você precisa deixar, os hábitos que você vai precisar ter novamente, as ações que tem que ser feitas, por que que você adiou. Então, você ter essa conversação pelo o aplicativo é muito válido, né? Pelo WhatsApp ali no grupo, que é só você. Porque depois você aperta o áudio, o que vai acontecer? Você vai se auto-ouvir. Então, você vai estar se monitorando e vai estar avaliando o seu empenho. De 0 a 10, como foi a minha semana? Por que não foi melhor? Entendeu? Então, esse auto-monitoramento constante, semanal, cara, você vai ver só o tipo de pessoa que você vai se tornar. Você vai ser quanto mais consciente a gente é da gente mesmo, ô Josimar, mais a gente se entende. E aí a gente vê o quanto que a gente é escravo de várias coisas sem sentido na vida. Porque é como se fosse inconsciente essas ações. Sabe? É como se a vida estivesse te levando. E você caindo de paraquedas nela vivendo, entendeu? Vamos lá. A ferramenta da PNL de reestruturação de crenças limitantes. Então, é reestruturar as crenças limitantes que possam surgir ao longo do tempo. As crenças limitantes são os padrões de pensamentos que podem sabotar o progresso. Então, ela ensina a identificar essas crenças e a reformulá-las. Um exemplo: eu nunca vou conseguir manter essa mudança. Eu sou capaz de evoluir constantemente. Então, esse contraste de reestruturação é o seguinte: era a forma que você pensava para a nova forma que você pensa daqui para frente. Então, pega tudo que você pensa de forma negativa, às vezes, sobre você, transiciona isso para uma crença fortalecedora. Isso faz com que você acelere esse processo de esticar suas crenças, porque crença é como se fosse a regra que você adota para a sua vida. Entende? E essas crenças, elas atrapalham, quando elas são negativas e limitantes, o progresso de você crescer e evoluir mais rápido na sua vida. Plano de contingência. O que é o plano de contingência? Lidar com as recaídas. Então, a gente entende, eu sei que nós somos seres humanos e vai ter dias maus, né? Vai ter dias ruins. Mas para isso tem que ter um plano. Para quê? O plano vai ser o inibidor, né, dessa coisa negativa. Qual que é o plano de contingência? Lidar com as recaídas. Aceitando as recaídas. Né? Explicar que recaídas fazem parte do processo de mudança. O importante é saber como lidar com elas de forma positiva, sem se culpar ou desistir do processo. Então, tem a técnica do passo pequeno, que ela ensina a focar em pequenos passos em momentos de dificuldade. Em vez de tentar dar grandes saltos, isso evita frustrações e mantém o progresso mesmo em dias difíceis. Então, Josimar, e todos que também vão assistir essa aula,
Vai ter a recaída? Beleza. Aceite, está no processo, mudança, desenvolvimento. Mas foca nos pequenos passos, nesses momentos de dificuldade, em vez de você tentar fazer algo grande. Tenta fazer uma coisa pequena, mesmo para você ter progresso nos dias difíceis. Então, qual que é a estratégia? Como abordar como voltar ao caminho certo após uma recaída, focando naquilo que a gente já aprendeu, que são as lições, e ajustando, né, o plano conforme o necessário. Ajustou o plano novamente, o roteiro do que você quer, lembra que você é o diretor da sua vida, você vai lá e volta para o seu objetivo. Então, outra coisa que também é um recurso, um grupo de apoio e responsabilidade. O importante de um grupo de apoio explica que o suporte de um grupo é essencial para o sucesso a longo prazo. Então, um grupo de apoio pode oferecer encorajamento, feedback, responsabilização. O grupo que a gente tem hoje é um grupo de apoio. Né? E esse grupo, na medida que eu vou abrindo novas turmas, esse grupo vai, né, novamente, vai fortalecendo, compartilhando. Hoje tem você e o Alex, mas daqui para frente vai chegar mais gente. Pessoas com o mesmo objetivo, querendo ser autênticas, querendo se libertar da validação externa, entendeu? E isso vai fortalecendo e criando também, né, um vínculo muito mais forte. O oitavo, exercício de visualização. Para que serve isso? Para você ter uma projeção futura. Né? Você pode conduzir uma visualização guiada, onde você se imagina daqui 6 meses, ou daqui uma semana, ou daqui um mês, tantos outros meses, após terem você implementado essas metas que você tem, que a gente está implementando, de autenticidade, autoestima, comunicação assertiva e limites, pedir para vocês, para que vocês imaginem, visualize como se sente, imaginar como você chegou lá agora. Você conseguiu dizer não, você superou todos os bloqueios de autenticidade, não parou de agradar as pessoas. Como você se sente lá? Então, você precisa constantemente acordar de manhã, tirar um tempo para respirar, fechar os olhos e imaginar um Josimar, você ser autêntico. Uma pessoa determinada, autoconfiante, segura. Todo dia, você visualizando isso, é como que você estivesse experimentando com a sua alma a visão final, voltando para o seu corpo físico e fazendo o que você precisa ser feito para alcançar, né, o seu objetivo. Então, após a visualização, você pode ali escrever quais ações específicas você pode tomar agora para que essa projeção futura que se visualizou possa se tornar realidade. Então, você vai lá no futuro. Puxa, agora eu estou o Josimar agora, com mais filiais abertos, determinado, com uma visão, com uma autoimagem mais clara, mais autêntica. Aí você volta agora para o presente. Quais ações que eu preciso tomar ainda para chegar nisso que eu quero chegar? Josimar, você vai ver só, né, e todos também que estão assistindo, a máquina de resultado de ação que você vai se tornar. Não tem erro, é só seguir. Isso aqui é que nem receita de bolo. Se fazer do jeito que está sendo falado aqui, vai dar certo. Vai dar certo. Não tem erro. Já deu certo. Nono, criação de um compromisso pessoal. Sabe, no final do encontro, né, você pode escrever uma declaração de compromisso consigo mesmo. Uma declaração deve incluir o que você aprendeu no programa, como você irá aplicar esses ensinamentos na sua vida diária e quais são as metas principais que pretende alcançar. Exemplo, eu me comprometo a continuar trabalhando na minha autenticidade, praticando a comunicação assertiva, estabelecendo limites saudáveis, acredito no meu potencial e na minha capacidade de evoluir de forma contínua. Então, você pode colocar do seu mundo aí, o que você está vivendo. Eu me comprometo a continuar, né, trabalhando na minha autenticidade, dizendo não para essas pessoas.
sabe, confrontando, parando de agradar Y, X e B. Você pode criar uma declaração muito forte. Você escreve isso num caderno e, às vezes, antes de dormir, você declara isso. Ali, você pode até gravar um áudio, colocar no seu grupo esse áudio. Uma vez gravado, você declara isso alto e depois você coloca um fone de ouvido ou ali no celular mesmo, escuta a sua voz. Por quê? Porque você precisa programar o seu cérebro, porque o seu cérebro vem entender o seguinte, cara, esse cara está dando um comando para ter um estilo de vida assim. Ele está dando um comando para que você possa, daqui para frente, funcionar dessa forma. Então, a sua ótica, ô Josimar, a sua forma de viver a vida, cara, vai transicionar muito, vai mudar muita coisa. Você vai começar a enxergar a vida de uma forma que você não enxergava antes. E por quê? Porque você está se comprometendo de uma forma tão forte, você vai ver a mudança acontecendo muito rápido. Eu estou chocado com uma mentorada minha que me procurou, que comprou meu livro também, e perguntou se eu poderia ajudá-la a vencer o medo de falar em público. Eu estou chocado que em 4 sessões, dentro de um mês, em 4 encontros, essa moça destravou. Ela destravou. No sábado passado, no falar em público. Ela falou que quando ela pegou o microfone, ela nem sabia o que era mais medo. Ela estava até à vontade, estava até engraçado para ela a situação. Então, você consegue entender que se você seguir a receita, às vezes é dolorido, cara, é tarefa, tem que fazer as coisas, é duro, é chato, mas tudo aquilo que causa dor vai te levar para o prazer. A diferença é que as pessoas que escolhem o prazer imediato vão viver dor lá no futuro. Então, para construir esse futuro que você quer, que você já visualizou e vai começar a visualizar e declarar na sua vida, Josimar, você vai se tornar um cara tão poderoso, um governante na sua vida, na sua família, que acredito que até as pessoas próximas, como esposa, filhos, vão falar assim, cara, você está mudando. E é isso que a gente espera mesmo, que as pessoas percebam. E, por fim, o bônus de ferramentas e recursos adicionais. Então, você pode fornecer aí uma leitura de listas adicionais, você pode, leitura, ler livros em relação a, como que eu posso falar para você, a liderança, que eu acho que eu sugiro ser livros de liderança muito bons. Tem um livro do Paulo Vieira, cara, As 6 Leis da Alta Responsabilidade. É um livrinho pequeno, assim, ó. Mas, cara, é um livro que é um tapa na cara. Você lê o livro assim, você fala assim, meu Deus do céu, eu apanhei. Mas é um livro muito bom. Como é o nome do livro? Vou anotar aqui. As 6 Leis da autorresponsabilidade, tudo junto. Que legal. Cara, é um livro assim, você vai pirar. Pode pesquisar podcasts, cara, podcast sobre liderança, sobre ser autêntico, ser autoral, né? A sua fala, você é uma marca viva, né? Então, como melhorar o seu storytelling, né? Que é a sua história contada para as pessoas, como você iniciou nesse ramo que você está hoje, esses podcasts ou vídeos no YouTube, cara, isso, né? Para todo mundo que está assistindo essa aula, quanto mais você melhorar a sua comunicação, quanto mais você melhorar aí a sua autenticidade, a sua marca, a forma como você vai trabalhar, como você se veste, como você se comporta, né? Tem um livro, estou tentando lembrar aqui desde o começo, cara, mas é como se você fosse criar sua marca, mas qual é o tipo como que você acredita que as pessoas vão te ver? Então, dentro disso, tem 6 opções. Vão te ver como um mago, ou vão te ver como uma pessoa sábia, um governante,
Cara, eu esqueci o nome, eu vou lembrar isso aí, eu vou soltar no grupo lá para vocês. Mas é como que você quer ver, como que você quer que as pessoas te vejam. E isso é legal, cara, porque é como se você fosse um ator e você escolhesse atuar daquela forma. Não sei se você já assistiu, não sei se não sei se você já ouviu, já assistiu aquele filme, o Homem os três Homem-Aranha que aparecem da Marvel? Já. Já assistiu? Já. Você percebe que os três assim, são diferentes. Tá. São os três Homem-Aranhas que, durante aí a DC e a Marvel, se juntaram ali para construir a história. Mas você vê que quando os três se encontram, aquele Peter Parker mais antigo, que tem o olho claro lá, né? Que tem a Mary Jane, que é mais parecida com a Mary Jane mesmo. Quando ele aparece para esses três, você vê que cada um tem uma forma de falar diferente. O outro está mais emotivo. Aí esse Peter Parker, o primeiro, ele fala assim, cara, você não precisa ser assim, de uma forma sábia falando. Já o outro, que é jovenzinho, estava todo emocionado porque, cara, vocês estão aqui, nós estamos juntos. Então, você consegue ver que cada um tem uma atuação diferente. E essa atuação traz o quê? Identificação. O jovem se identifica com o Peter Parker adolescente novo, o outro com o mais antigo, o outro com o do meio. Então, com o emotivo. Então, isso é muito bacana. Por quê? Porque quando você começar a se identificar, cara, assim, qual que é o tipo de postura que eu vou ter daqui para frente? Né? Como que eu quero que as pessoas me vejam? Qual que é a mensagem que eu quero que as pessoas vão ouvir de mim e o que, que elas vão sentir com isso? Então, isso é muito bacana, viu, Josimar? Você está empenhado nisso, fazer acontecer. E eu queria ouvir, né? Por que, que esse encontro de hoje foi importante para você? Adriano, foi muito importante porque vi que é um divisor de águas, né? Divisor de águas. Eu já tem bastante tempo que eu quero mudar e, assim, antes de eu tomar algumas ações, como abrir uma filial, tem outros projetos, eu percebi que eu estava precisando de me desenvolver pessoalmente. Muito bloqueio que está, assim, me impedindo de eu ser a pessoa que eu quero ser, né? Não o que as pessoas querem que eu seja. Porque se eu ficar só no Uhum. bonzinho, eu estou vivendo uma vida que não é minha. A vida que as pessoas me rotularam. Aí, às vezes, você quer sair dessa caixa do bonzinho, mas você fica preocupado o que as pessoas vão achar. Mas, muito bom. Para mim, esses encontros aí marcaram, né? Vou continuar ainda fazendo algumas outras mentorias e participando, porque essa é a minha meta. E eu falei, botei aquele prazo, justamente para mim, quando chegar em dezembro, eu, eu fazer esse feedback e ver quanto eu evoluí. Muito bom. Abrindo, abrindo a brecha aqui, vocês, né, tanto você e o Alex são meus alunos na mentoria, eu estou abrindo uma oportunidade onde a gente pode fazer um trabalho individual. O que é o trabalho individual? Pessoas que têm coaches pessoais. O que é um coach na vida de uma pessoa? Cara, é uma pessoa que vai motivar você, vai fazer perguntas, vai trazer direção, vai trazer acompanhamento, vai fazer ali um follow-up, vai acertar, corrigir a rota e continuar o progresso. Então, vai ser uma pessoa que vai, cara, transicionar você e acelerar, né, o processo daquilo que você quer para sua vida. Então, abrindo a brecha aqui, eu quero oferecer, né, tanto para você quanto para o Alex, a oportunidade de eu ser, né, um profissional coach na vida de vocês, uma pessoa que vai conduzir. Acredito que só nas primeiras aulas vocês já sentiram o que é ter uma mentoria comigo, como isso pode acelerar aí o processo de dar resultado na vida de vocês, até mesmo através do meu livro, que já está na mão aí de vocês. E eu estou abrindo essa oportunidade.
né? São 2 encontros aí por mês, de 15 em 15 dias, onde a gente vai estar junto. Nessa mentoria, né, nesse processo, é um processo personalizado. Como assim personalizado? É o que você quer. Aqui você entrou baseado num tema, que era a sua dor. Agora, no processo individual comigo, você escolhe o que você quer trabalhar na sua vida. E a gente vai botar pressão, acelerar, encontrar todos os recursos o suficiente, né, para alcançar esse objetivo. E vai ser assim, uma mensal super barata, não é uma mensal de R$ 1.000, não é nada disso. Uma mensal de apenas R$ 397, aonde a gente vai ter 2 encontros por mês. Vai ser mensal, 2 encontros, individual, né, pessoalmente, e ali a gente vai construir, né, agitar todo um planejamento efetivo e assertivo, porque aqui a gente tratou um bloqueio, mas no individual a gente trata outros bloqueios, a gente trata outro tipo de assunto, a gente trata outras coisas que vão, né, te deixando ainda mais autoliderável, mais responsável, mais habilidoso. Então, estou fazendo esse convite para vocês, né, para vocês caírem para dentro, para estar junto. E aí, o que você acha? No momento eu não vou deixar certo com você não, mas eu vou maturar a ideia. Entendeu? Fechou. Vou maturar aqui a ideia para depois pode estar vendo, viu? Mas é interessante isso daí que você falou. Porque é uma coisa personalizada, né? Personalizada. Se for mais de forma geral, né? Claro que dentro do geral tem umas coisas que eu me encaixo muito, né? Mas o personalizado é aquilo de fato que vai lá na raiz, que é que está mesmo. Eu vou trabalhar aquilo que você fala. Eu sempre faço uma pergunta no individual. O que realmente você quer? Existe uma ferramenta que a gente usa que é a roda da vida. E ali eu vou fazendo perguntas e a gente vai avaliando todas as áreas da sua vida. A gente faz uma roda. Eu mando essa ferramenta, a gente faz essa roda. E ali a gente identifica ou o que você quer trabalhar em você, ou a área que está muito desestabilizada da sua vida e que está atrapalhando todas as outras áreas da sua vida. Então ali a gente identifica. Porque às vezes uma área da sua vida que está ruim demais está atrapalhando todas as outras áreas. E aí você está tipo, você tá tratando uma que às vezes não é aquela que deveria ser tratada. Entendeu? Então, quando você resolve essa área, você vai potencializar todas as outras áreas. Por isso que é personalizado, porque são muitas ferramentas. Só que eu preciso saber assim o seguinte, cara, eu quero trabalhar isso em mim, aí eu vou entrar no processo de fazer perguntas, de questionar, de confrontar, né, de animar você, de a gente testar coisas novas. É uma mentoria, é um processo diferente do que eu estou falando. Aqui eu trago um conteúdo, mas lá não, lá é direção o tempo todo. Você vai ter um profissional do seu lado, né? Você não vai estar mais sozinho fazendo as coisas como se os seus pontos cegos te atrapalhando. Ali não. Ali a gente corrige todos os pontos cegos e vai trabalhando, construindo uma coisa mais clara e assertiva. Entendeu? Entendi. Então, vou deixar aberto aí para vocês, dar uma pensada e Obrigado. depois me manda uma mensagem aí no WhatsApp. Tá bom. Então, Obrigado, cara. Obrigado aí pelo carinho, pelo tempo, pela atenção. Já já eu mando tanto o vídeo quanto o material para o grupo nosso lá. E obrigado. um abraço no coração e Deus abençoe e foca na tarefa. Sim. Tarefa. Obrigado aí, eu que agradeço, né, pela orientação. Alex aí também, que foi o parceiro aí também de estudo, né, é um estudo. E eu esqueci de perguntar, qual a cidade, que cidade? Eu sou de Ubatuba, São Paulo, cara. Sou do litoral. Ah, Ubatuba, né? Eu sou aluno de praia, do litoral. Aqui a gente está Perguntar desde o primeiro encontro. Ubatuba é a cidade, é a capital do surf. Eu fui em São Paulo, mas não conheci a região litorânea, não, só a grande São Paulo mesmo.
Então, um dia você vem aí, a gente toma uma água de coco no quiosque aí para você conhecer a Opa, praia. obrigado, obrigado. Seria uma honra Fechou? conhecer pessoalmente. Um Mas obrigado abraço, pela cara. atenção. Viu? Tchau, tchau. Tamo junto. Valeu. Valeu.